em nome de Jesus. Aqui está o teu filho, Senhor da glória, que nesta noite será o canal de bênção, será o teu instrumento, o teu veículo nesta noite. Usa o Senhor em tuas mãos de uma maneira sobrenatural, com poder e grande glória, pela presença e unção do teu Espírito Santo, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia um pouquinho ainda aí. Vamos? Quero louvar a Deus com o hino. Louvar a Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. A graça do Senhor Jesus é que nos mantém de pé. Se você souber, adore ao Espírito Santo comigo. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim.
tudo graça, misericórdia, bondade de Deus. Efésios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12 até o 14. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor João Carlos, pastor Maurício, pela confiança, pelo carinho, pelo amor. Quando a diaconisa Eunice falou aqui sobre a pastora, e é verdade, irmãos. Os nossos pastores, eles têm um carinho muito grande. Até na hora de nos corrigir, de nos exortar, é com muito amor. Então nós somos gratos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Efésios capítulo 1, versículo 12 a 14 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar com a sua Bíblia aberta. O Espírito Santo me deu um direcionamento. O Espírito Santo me orientou a falar mais sobre a sua pessoa. O texto de Efésios que nós lemos fala exatamente sobre essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos como Espírito Santo. Domingo passado, enquanto a diaconisa Yara ministrava e falava sobre o Espírito Santo, quando nós ouvimos sobre o Espírito Santo, os olhos molham na hora. Quando nós ouvimos sobre o Espírito Santo, o coração dispara dentro do peito. O Espírito Santo é a pessoa mais poderosa que nós conhecemos. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 12, 13 e 14, sobre esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Observe que Paulo, primeiramente, ele vai falar para os irmãos em Éfeso, que o Espírito Santo nos selou. Ele vai dizer que no versículo 13, que nós que cremos em Jesus, na mensagem do Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. A primeira coisa que Paulo vai enfatizar é que nós, cristãos, somos selados com o Espírito da promessa. A segunda coisa que Paulo vai dizer no versículo 14 é que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, existe uma herança preparada para nós que Jesus prometeu. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Prepararei lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então Jesus prometeu um lugar, uma herança, é uma promessa. E Paulo vai nos dizer que para recebermos esta herança, nós precisamos do penhor do Espírito Santo. Mas o que significa penhor? Penhor é um selo de garantia. É a prova de que quem prometeu voltará para cumprir a promessa. Então Paulo está nos dizendo que o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia na nossa vida. E esse penhor é a garantia de que nós pertencemos, que nós somos propriedade peculiar de Deus e que nós entraremos na glória para receber a herança. Mas nós precisamos deste selo, deste penhor que é o Espírito Santo. A Bíblia diz em Gênesis 38 que Judá queria se relacionar com Tamar. E ela disse: o que você me dará para que você se deite comigo? Judá olha para Tamar e diz: eu lhe darei um cabrito do rebanho. Aí Tamar diz: que penhor me dará como prova de que você mandará um cabrito para mim?
voltaria para nos buscar. E o Espírito Santo é este selo, este penhor, esta garantia de que nós receberemos a herança quando Jesus Cristo voltar em glória para nos buscar. Em 2 Coríntios, Paulo reforça, dizendo no capítulo 5, versículo 5, ele diz: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, nos dando o penhor do Espírito. Paulo está dizendo, o Espírito Santo, eu estou nessa introdução reforçando para que você entenda, o Espírito Santo é a garantia de Deus que nós somos salvos. Aleluia. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos selados. Esta herança que nós receberemos, Pedro vai falar sobre ela no capítulo 1, no versículo 3 e 4, quando ele diz: bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que Pedro está dizendo é que a nossa herança não é aqui na terra, a nossa herança está reservada nos céus. Então o Espírito Santo é a garantia que nós receberemos esta herança. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? A pergunta que não quer calar é: você conhece verdadeiramente o Espírito Santo? Essa semana um colega meu de trabalho, ele me fez uma pergunta tão simples, e a minha resposta foi imediata. Lá tem um espanhol que trabalha, um senhorzinho que ele é espanhol, e esse colega meu olhou para mim e falou assim, brincando, num tom de brincadeira, ele falou assim: você conhece o seu Vitor Aguilo? E eu na brincadeira respondi: conheço. Ele disse: quantos anos ele tem? Eu disse: aí eu não sei. Ele disse: então você não conhece o seu Vitor Aguilo. Naquela hora o Espírito Santo me fez entender, não é saber quem é conhecê-lo. Você daria conta de ficar uma hora conversando com alguém falando sobre o Espírito Santo? Você consegue sentar com alguém e o assunto ser Espírito Santo? Vamos falar do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, não é um poder. O Espírito Santo não é um poder, apesar de que ele traz poder para o crente. O Espírito Santo não é uma força, uma energia que nós recebemos para fazer aquilo que queremos e usar da forma que pensamos. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus tem o seu nome próprio, Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo tem também o seu nome próprio, Ruach HaKodesh. O Espírito Santo, ele é tão presente, tão pessoal para nós, quanto Jesus Cristo foi em carne para os apóstolos. Nós temos que sentir que tem o Espírito Santo, assim como os discípulos tinham Jesus presencialmente. Jesus nos prometeu, ele disse: o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não vê nem o conhece, mas você o vê e o conhece, porque ele habita com vocês e ele estará dentro de vós.
Quando ele proclama a bênção apostólica, ele diz primeiro, o amor de Deus, ministério do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Então o ministério de Deus, o Pai é amor. Aí ele diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15, versículo 11, diz que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. A graça é o ministério de Jesus. Mas ele diz também, a comunhão do Espírito Santo. Comunhão é intimidade, relacionamento. Deus se relaciona com o crente através do Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Para nós estarmos aqui hoje, precisamos conhecer, nós conhecemos Jesus, conhecemos a Deus através de Jesus. Então entendemos que Jesus é a revelação de Deus para o mundo, mas o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Quando Deus quis se revelar para o mundo, ele veio em carne através de Jesus. No ministério do Filho, Deus se revela para a humanidade. Hebreus no capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito, havendo Deus outrora falado muitas vezes, por muitas maneiras, para os pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então Deus se revela ao mundo, às pessoas, através de Jesus. Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não tem o Filho de igual modo não tem o Pai. Eu trabalhei com um camarada e ele dizia, eu acredito no Deus Criador, no arquiteto do universo, mas eu não acredito nessa história de Jesus não. Eu olhei para ele e disse assim, se você não conhecer Jesus, nunca conhecerá o Pai. Você não pode conhecer a Deus se não conhecer Jesus Cristo. Isaías no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, quem é? Porque um menino nos nasceu, quem é? Um filho se nos deu, quem é? O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Quem é ele? Conselheiro, quem é ele? Deus forte, quem é ele? Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é Deus na terra. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus. Jesus é a revelação de Deus em carne. Agora eu te digo, irmãos, a Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e verdade. Quem disse isso foi Jesus. Deus é Espírito. João capítulo 1, versículo 8 diz, 18. João capítulo 1, versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Se quisermos olhar para Deus, precisamos olhar para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com Adão todos os dias no Éden. Quem é que Adão via todos os dias na viração do dia? Se a Bíblia diz que ninguém viu a Deus e Deus é Espírito, quem é que Adão conversava todo dia? O Deus unigênito que está no seio do Pai, Ele é quem revelou. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e foi transladado. Com quem Enoque andava? Jacó lutou com Deus e prevaleceu, e ele mesmo disse que viu a face de Deus. Quem foi que Jacó viu? Moisés falava com ele face a face. Um dia Moisés resolveu fazer uma oração atrevida. Moisés olhou para Deus e disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus disse, Moisés, ninguém pode
visão e ele viu o Senhor sentado no trono. Isaías no capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quem esses profetas viram? Amós viu o Senhor ao lado do altar. E o mais glorioso, João viu o Senhor em Patmos. E ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando eu vi, é João dizendo, 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Quem é que João está vendo? Aleluia! Com vestes talares e cingido à altura do seu peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça era branca como branquela e a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente saído da fornalha, como se refinar de uma fornalha. A voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim e disse: não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Quando Deus quer se revelar, ele se revela por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus corporealmente habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 diz que nele, Colossenses 1:15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, quando olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Quando ouvimos os mensagens, os ensinamentos de Jesus, estamos ouvindo o próprio Deus falando. Mas quando Jesus subiu, alguém teve que assumir o ministério na terra. João capítulo 14, versículo 16 ao 20, ele diz para os seus discípulos, para a igreja: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra outro consolador quer dizer outro de mim mesmo, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Irmão, ele fala para os seus discípulos que quando ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo habita no nosso meio. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu vou falar algo aqui que muita gente vai ficar escandalizada. Você sabia que é possível ver o Espírito Santo? Você sabia que é possível ver o Espírito Santo? Irmão Giovanni, que Bíblia é essa que você anda lendo? A Bíblia diz que quando Jesus foi se batizar nas águas, João Batista olha e diz: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo, ele desce, ele opera, é porque a gente não percebe. Eu vejo o Espírito Santo sobre a vida dos adolescentes cantando. É possível ver o Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo quando as escolhidas estão cantando. Eu vejo o Espírito Santo quando a diaconisa Cássia, a diaconisa Eunice está louvando. Eu vejo o Espírito Santo quando o pastor Rigel, o evangelista Márcio, o evangelista Cristiano está aqui pregando. Eu vejo o Espírito Santo quando o pastor João está ministrando no culto de ensino. Eu vejo o Espírito Santo sobre esta igreja, porque ele é visível. Mas para ver o Espírito Santo tem que acreditar. Atos capítulo 2: e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Eu vejo o Espírito Santo quando eu vejo um crente falando em outras línguas. O nome disso é mistério da divindade. Irmãos, você sabe qual é o maior ministério da Bíblia? Você sabe qual é o maior ministério da Bíblia Sagrada? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 8, vai nos explicar qual o maior ministério da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos o ministério
dizia, não, isso é mentira. A letra mata, quando fala da letra mata, não é sobre estudar a palavra, não é sobre mergulhar. Meu pai dizia para mim e para meu irmão, vocês estão ficando doidos, é o dia todo em cima dessa Bíblia. Vocês não fazem outra coisa, só lendo Bíblia, a Bíblia fica doida. Aí a Bíblia diz, a letra mata, preste bastante atenção, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Segura. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias em jejum, recebeu as tábuas da lei. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que os filhos de Israel não podiam ficar, olhar para o rosto de Moisés, porque a glória resplandecia na face de Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés desce para a tábua da lei, e a tábua da lei de Moisés representa a morte. A Bíblia diz que é o ministério da morte. Por quê? Porque quando Moisés desceu para a lei, todo que pecava morria. Antes da lei, eles tentavam apedrejar Moisés. Antes da lei, eles murmuravam. Diante do mar vermelho, ele dizia assim, Moisés, lá no Egito não tinha sepultura para nós ser enterrado, você nos trouxe para morrer aqui diante do mar vermelho. Eles pecaram e não morriam. Mas depois que a lei desceu, quando eles pecaram, no mesmo dia que pecaram, 3.000 pessoas morreram. É por isso que é chamado de ministério da morte, gravado com letras em pedra. A lei não é flexível. Pecava, morria. Adulterava, era apedrejado na hora. Aí ele vai dizer, no término do versículo, aí eu vou ler de novo. Se o ministério da morte, que é a lei, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, é o ministério glorioso, o ministério de Moisés, o ministério da lei, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito Santo? O maior ministério da Bíblia não é o de Moisés, não é o de Josué, não é o de Elias, não é o de Samuel, não é o de Eliseu. Aleluia! O maior ministério de toda a Bíblia é o ministério do Espírito Santo, porque é o Espírito quem vivifica. Aleluia! No dia que a lei desceu no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. No dia que o Espírito Santo desceu em Pentecoste, Pedro pregou uma palavra e 3.000 almas se converteram no fogo do salão. O maior ministério da Bíblia é o do Espírito Santo. Eu vou falar algo aqui. O Espírito do Senhor me falou algo esta manhã. Ele disse, Giovanni, quando vocês leem, quando vocês falam a respeito de buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, aonde está o coração de vocês? Eu disse, Senhor, em buscar o reino dos céus. Ele disse, mas tem muita gente que recita, que fala sobre isso, mas a mente dele está assim, eu preciso buscar o reino dos céus e a sua justiça, mas o coração dele está, e todas essas coisas me serão acrescentadas. O foco não está em buscar o reino dos céus, o foco é em todas as coisas que vão ser acrescentadas. Aí o Espírito Santo disse, você sabe o que é o reino dos céus? Eu disse, não sei. Ele disse, como é que vocês falam que buscam o reino dos céus e a justiça? Aí o Espírito Santo diz, lembra quando Paulo falou para os romanos que o reino de Deus, o reino dos céus, não é nem comida nem bebida, mas é amor, paz, alegria no Espírito Santo. O reino dos céus
todo crente sente ou deveria sentir. Isso se chama, esse sentimento se chama indignação. Quando eu entro no Instagram, eu vejo aquele bando de falsos profetas, enganando, brincando, fazendo chacota das línguas estranhas, profecias, live de profecias falsas, eu fico indignado, porque o Espírito Santo fica indignado. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 10. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Isso é o Espírito Santo falando. Olha o que o povo dos hebreus fizeram no deserto. Os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Eles viram as minhas maravilhas por 40 anos no deserto. Por isso me indignei contra essa geração. O Espírito Santo estava dizendo: eu fiquei indignado com o povo no deserto. É por isso que não entraram no meu descanso, na minha ira. O Espírito Santo diz: na minha ira eu disse, não entrarão no meu descanso. Não endureça o teu coração quando o Espírito Santo estiver te falando. O mesmo fogo que batiza para a purificação e para a salvação é o mesmo fogo que queima na condenação. O Espírito Santo tem outro sentimento também: tristeza. Será que você nunca sentiu uma tristeza? Você fala assim: mas por quê? Estava tudo bem. Porque de repente esse sentimento ruim, essa tristeza, essa angústia, essa vontade de chorar, irmão, talvez é o Espírito Santo que está triste dentro de você. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31, eu vou te dizer as coisas que entristecem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é palavra torpe? Palavrão. Piadas imorais que você conta no seu grupinho no trabalho. Palavra torpe. Xingamento. Tem marido que xinga a esposa em casa. Na igreja um santo, em casa um santo a mais. O Espírito Santo está triste com essa situação. E sim, olha o que ele disse que nós devemos dizer. E sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e a transmita a graça aos que ouvem. E o Espírito Santo também se alegra quando falamos palavras de edificação. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Longe de vós, aqui lá vai agora o que entristece o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Jesus vos perdoou. Quer alegrar o Espírito Santo? Perdoe e peça perdão. Quer alegrar o Espírito Santo? Louve, adore, aconselhe, ajude, bendiga. Agora quer entristecer o Espírito Santo? Xinga, blasfema, fica com o seu rancor, com a sua ira, com a sua mágoa. Davi no Salmo 51, ele sabia que tinha entristecido o Espírito Santo quando ele pecou, mas ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi estava triste porque não ofendeu o Espírito Santo, mas Davi se arrependeu. Nessa noite, a noite de arrependimento, peça ao Espírito Santo perdão por ter o entristecido. Mas a alegria também é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O Espírito Santo é o óleo da alegria. Por isso Deus ungiu a Jesus com o óleo da alegria. Quer alegrar o Espírito Santo? Quer que o Espírito Santo fique contente com vocês? É por isso que Deus olhava para Jesus e disse: aqui tu és o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Porque Jesus fazia coisas que agradavam ao Pai. Mas se você quer entristecer o Espírito Santo, continue pecando, continue mentindo, continue roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sabe qual foi o período que eu mais passei escassez?
Se tem uma coisa que dói, irmão, é quando você percebe que você ofendeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais sensível e delicada que você pode conhecer. No seu melhor dia, Ele está lá. No dia que você está orando tanto, Ele está lá. Mas no dia que você está caído, desanimado, Ele não desiste de você. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite e você sabe que pecou. Você sabe que você entristeceu o Espírito Santo. Ele manda te dizer nessa noite que toda acusação do diabo contra você, ele está arrancando agora de dentro da sua alma. E Ele está colocando dentro de você de novo a alegria da salvação. Eu vejo o Espírito Santo arrancando muitas mágoas aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vejo o Espírito Santo arrancando mágoa de filhas, de filhos que estão magoados com seus pais. Eu vejo o Espírito Santo arrancando mágoa de mulheres que o marido te tratou mal e você está até hoje com esse ressentimento. Eu vejo o Espírito Santo arrancando agora de dentro do seu coração. Você tem uma palavra de adoração para Ele aí? Você tem uma palavra de gratidão para o Espírito Santo agora? O Espírito Santo está enchendo o seu coração da alegria dele. A alegria que Ele dá não é a que o mundo dá. A paz que Ele dá não é a que o mundo dá. A alegria do Espírito Santo não tem nada a ver com dinheiro. A alegria do Espírito Santo não tem nada a ver com bens materiais. A alegria do Espírito Santo é quando você sabe que a conta atrasou. A alegria do Espírito Santo é quando você está triste, mas Ele vem com o seu bálsamo te alegrar e te animar. O Espírito da promessa. Para quem Deus prometeu esse Espírito? Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 6 a 14. Eu vou falar algo aqui muito poderoso da parte do Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, versículo 6 ao 14. Ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabem que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Tem gente por aí dizendo que os filhos de Abraão é o judeu. Os filhos de Abraão são os que são da fé, é os que creem em Jesus. Os judeus são filhos de Abraão na carne, no prepúcio cortado. Mas nós que cremos em Jesus somos os filhos de Abraão pela fé. Ora, tendo isso aqui, irmão, se você não deu glória a Deus com isso aqui, eu não sei mais o que vai fazer. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os que são da fé são abençoados no crente Abraão. A bênção de Abraão está sobre os gentios. Os que creem em Jesus Cristo têm a promessa da bênção de Abraão sobre ele. Agora, se você não vibrar com isso aqui, versículo 13 e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! A bênção de Abraão é um carro do ano. A bênção de Abraão é uma mansão na praia. Deus abençoa, a bênção de Abraão, Deus abençoa financeiramente.
Santo derramou isso que agora vocês veem e vocês ouvem. Agora eu vou te dizer algo. Pedro falou para aquele grupo que viram eles cheios do Espírito Santo: essa promessa não é só para vós, mas é para vossos filhos, para todos os que estão longe. Isto é, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Enquanto houver um crente aceitando Jesus, a promessa do Espírito Santo estará sendo cumprida, derramada sobre ele. Diaconisa Cássia, vamos lá? Bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido agora a você buscar o Espírito Santo. Você precisa desejar o Espírito Santo. Sabe por que não vivemos um poderoso derramar, um avivamento na nossa vida individualmente falando? Porque nós nos acostumamos sem o fogo do Espírito. Dá para ser um bom crente, um bom marido, um bom obreiro, um bom pregador, um bom cantor, sem o Espírito Santo, sem o fogo do Espírito Santo, tá. Mas o que Deus quer é nos fazer transbordar de poder do Espírito Santo. Feche os teus olhos enquanto nós vamos adorar o Senhor. Essa pode ser a noite que o Espírito Santo vem sobre você e lhe dará o dom de línguas. Você que nunca falou em línguas, deixe a sua mente agora fluir no Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo dominar você. Feche os seus olhos, não olhe para ninguém, só olhe para mim. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas do altar. Enche com a tua unção, faz transbordar. Estendo a ti as minhas mãos. No teu olho eu quero mais. Ouvir o teu poder eu quero navegar. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas no altar. Enche com a tua unção, faz transbordar. Estendo a ti as minhas mãos. No teu olho eu quero mais. Ouvir o teu poder eu quero navegar. Deixa o Espírito Santo Espírito Santo, São derramar,
Ela rouba esses hormônios durante 2 anos dizendo: Senhor, quebranta-me, quebranta-me. A Bíblia, meu irmão, presta atenção, quando nós oramos, o Espírito Santo nos quebranta. Ela rouba esses hormônios por 2 anos para ser quebrantado. O Espírito Santo vem sobre você e ele vai te quebrantar. Porque o homem não pode, Deus não pode usar um homem grandemente sem antes quebrantar um grandemente. Te prepara para o que Deus fará na sua vida. E hoje o Senhor te entrega o ministério da palavra. Irmãos, tem profetas e pregadores que não pregam no microfone, mas é boca de Deus na faculdade, na escola, no trabalho. Tem profeta que não pega no microfone, mas ele é boca de Deus aonde ele chega. Eu vou finalizar dizendo: nós estamos prestes a viver um poderoso derramar do Espírito Santo. O Senhor está preparando a terra. A terra tem que desejar a chuva. O Senhor mandará chuva de poder sobre este ministério. Satanás tentou me tirar desse ministério. Satanás tentou confundir a minha mente. O Espírito Santo disse: não saia, porque essa igreja tem uma promessa e você fará parte desta promessa. Para finalizar, diga assim: Espírito Santo, o que tiver que fazer nesse ministério, não faça sem mim. Amém. Agradeço a minha oportunidade. No nome de Jesus. Aleluia. Temos as mãos.